que é melhor? Fala pra mim. Tu prefere a Patrícia ou tu prefere a Nortenha? Aí se for a mesma, bora ver. Cara, a primeira coisa que eu descobri aqui foi que as duas elas fazem parte da mesma fábrica. Elas são importadas aqui no Brasil, tá? Mas elas são feitas pela mesma cervejaria no Uruguai. Esse é o problema? Não, a gente tem diversas cervejarias que produzem diversos rótulos, né? Isso não chega a ser um problema, mas é uma curiosidade, né? Já que são duas cervejas importadas com nomes completamente diferentes. São duas cervejas de 4,8% de teor alcoólico, e aí nesse ponto a gente poderia ficar desconfiado se são cervejas iguais. Mas eu já te adianto, não são cervejas iguais. E no final eu vou te dizer qual delas é melhor e qual delas é pior entre essas duas cervejas, tá? A Patrícia, ela é uma cerveja que nos mostra que ela tem 12 IBUs de amargor, mas a Nortenha ela não fala. Ela não deve fugir muito disso também, porque é uma cerveja equilibrada com baixo amargor. Elas estão muito parecidas nesse sentido. Com relação à coloração, são cervejas que elas se parecem demais. Se eu trocasse os dois copos, a única coisa que difere um pouquinho das duas é que o colarinho da Patrícia ele é um pouquinho mais cremoso do que o colarinho da Nortenha. Mas certamente isso poderia passar despercebido, porque elas são muito parecidas mesmo. Mas agora começam as diferenças. O aroma da cerveja Nortenha, ela utiliza lúpulos que vão lembrar florais, aroma de flor propriamente dito. Já a Patrícia, ela vai trazer mais um herbal, vai lembrar mais chás. Além do lúpulo, ele tem como diferença a característica de malte da Nortenha, ele vai lembrar muito mais um pão branco. A Patrícia deveria lembrar isso também, mas ela não está dando essa pegadinha, tá? Na sensação de boca, a Nortenha me lembra uma cerveja equilibrada, ela vai trazer esse pãozinho, cara, uma cerveja assim que equilibra entre o malte e o lúpulo. Ela tá uma cerveja bem equilibrada, inclusive puxando um pouquinho mais para o malte do que para o lúpulo. E o amargo, ele termina equilibrado, um amargo redondinho. Na Patrícia, uma cerveja mais desequilibrada e ela termina com um amargor que incomoda. Inclusive, ela tem duas coisas que me incomodaram bastante. A primeira é um DMS, que é um rançoso, um sabor que vai lembrar um pouquinho de manteiga. E a outra coisa é que ela tem um metálico também, tá? É um sabor que ele vai lembrar talvez um zinco, alguma coisa nesse sentido. Para mim, me lembra aquelas bramas de antigamente, me incomodou profundamente. Então são cervejas que por mais de que a aparência elas sejam parecidas, mas quando a gente prova são cervejas bem diferentes. A Nortenha é uma cerveja que eu recomendo. Eu acho que tu pode tomar sem medo, tá? Agora, Patrícia, cara, a gente tem populares que são mais baratas e muito melhores do que ela. Então, cara, vamos ficar só com a Nortenha. Bebe com responsabilidade. Cheers!